sobre os coordenadores, o dirigente. Porém, hoje vamos tentar aprofundar um pouco mais na questão do médium, né? Do trabalho mediúnico. Nesse trabalho que temos 24 horas por dia, né? Porém, antes de tudo, como diz aí, eu gostaria de deixar uma mensagem, duas mensagens para a gente guardar nossa mente por um momento, porque daqui a pouco a gente vai usar isso. A primeira passagem, na verdade, ela diz o seguinte: feliz é do homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém o tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Esse é de Tiago, capítulo 1, versículo de 12 a 14. E a outra passagem que eu gostaria que guardasse é: porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Né? Esse é de Hebreus, capítulo 2, versículo 18. Guardem, se puderem, por favor, guardem essa passagem, porque a gente volta daqui a pouco nela. Mas, então, começando o tema, né, de hoje, o capítulo 3 do livro que estamos estudando, Diálogo com as Sombras, que é os médiuns. Quando a gente vai falar sobre ele, antes de tudo, e assim como faz o autor, né, a gente deve definir o que significa a palavra médium. Médium, se buscarmos, é uma palavra em latim, do qual nosso idioma deriva, que é um substantivo que significa meio ou intermediário. Porém, em geral, a etimologia é mais voltada para o significado meio. Entretanto, o que isso significa? Né? E isso significa exatamente o que a gente já sabe, que vem sendo estudado diariamente, né? Que médium é aquele que serve de elo com o mundo espiritual, ou seja, que serviria como um meio para um plano espiritual que se manifeste nesse mundo, né, no mundo material, nos tornando intermediários, né, ou como o Chico falava, né, nos tornando um mensageiro. Né. Porém, nós, mensageiros, né, nos perguntamos: seria mediunidade um dom? Ou mesmo algo sobrenatural, ou uma forma de diferenciação, alguma coisa que nos deixa acima daqueles que não têm? Alguém sabe me responder isso? Alô? Pergunta de novo aí. Então, a mediunidade é um dom ou ele é algo que vai nos diferenciar dos outros? Segundo a literatura, somos todos médiums, né? Somos todos médiums, isso. Então, que isso é uma coisa inerente ao espírito, a nós. Agora, o desenvolvimento de cada um vai depender de quê? Vai depender principalmente do nosso estudo e da nossa disciplina, né? Então é exatamente isso, né? Ser médium, ele não representa poder, né? Ele não representa bênção no sentido de sermos mais abençoados que outros, né? Não. Ser médium, ele é exatamente o oposto de tudo isso. Se a gente buscar nos livros dos médiuns de Allan Kardec, né, a gente pode ir lá no tópico 159 e lá vai dizer o seguinte: eu vou ler exatamente aqui. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium.
essa mediunidade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Ele continua dando uma diferenciação depois. Mas isso é esse mediunidade com intensidade, patente, é o que a gente hoje diferencia, chamando de médiuns passivos e médiuns ostensivos, né? Passivos não porque não desenvolvem, mas porque não tem exatamente um efeito mediúnico latente, como, por exemplo, a vidência. É mais ou menos nesse sentido. Bom, então, o que podemos entender de ser médium, né, com esse tópico? A gente pode entender que nós, médiums, não estamos acima de nada nem de ninguém, né? Até porque a mediunidade nada tem de sobrenatural. Ao contrário, a mediunidade é algo extremamente comum, corriqueiro, né? E todos em que estamos aqui encarnados, em algum grau, né, a possuem. Né? Na realidade, a normal seria se alguém não tivesse absolutamente nada de médium, né? Nenhuma intuição, nada, né? E também a gente pode entender que, em verdade, o ser médium, né, ele é um trabalho, né, ele é um ônus, né, ou seja, como diz o autor, ele é um ônus, uma obrigação, né, ela é uma dádiva, né, ela é uma dívida, né, uma obrigação, porque a mediunidade ela vem com um instrumento para semear. E aí vem justamente o evangelho de agora há pouco, né? Ele vem com um instrumento para semear, para praticar a caridade, o amor de Jesus, né? E lembra-se dessa palavra, né, semear, né? Ela significa a mesma coisa que plantar, entende? E ela é importante porque, assim como diz na carta de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a nossa sementeadeira, né, nossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Né? Ou seja, aquele que vem com a mediunidade mais desenvolvida, ela vem com um recurso. E veja bem que eu estou dizendo que ela vem com um recurso. Não dádiva, apesar de eu confundir lá em cima. Não dádiva. Entende? Lúcio. Oi? Vou dar uma brechinha, já que você quer que fala. Eu acho, então, que eu estou nesse patamar de passivo, porque eu estou em busca do desenvolvimento mediúnico. Porque, às vezes, eu sinto as tremurinhas, né? Você, Kênia, inclusive, eu vou citar de você ali mais um pouquinho ali para o final. Você não está nesse de passivo. Como que não? Você vai entender já já. Joga lá na roda. Eu lembrei de você na hora porque eu sou desses palestrantes que escreve a palestra, eu lembrei de você quando eu estava escrevendo. Não, o Norentin está aqui para me picar. Óbvio que ele ia falar que eu não sou nem passiva, não sou nada, né? Você é bem ostensiva já, viu? Eu vou explicar isso lá para frente. Então, bora, tá bom. Onde é que eu estava? Tá. Ela é dizer, né, que no caso, ela é um recurso, né? Ela não é uma dádiva, entendeu? Ela é um recurso. E pela caridade divina, né, ou por a caridade divina, ela serve para que a gente possa abreviar o resgate, né, de nossas faltas passadas, através da semeadura da caridade,
a plantaçãozinha, né? Ajudar, né? Ajudar a cada um, né? Sair distribuindo a caridade, o amor, né? Distribuindo luz por onde passamos, né? Isso é a semeadura da caridade, né? Que é o que todos os médiuns deveríamos fazer, né? Buscar. Afinal, eu até lembro, eu gosto de contar muito essa historinha assim, todos sabem, eu já falei, eu participei muito, eu fui orientador do COEM, né? E no COEM, é uma coisa que a gente nós nunca vimos chegar, são pessoas que viram para a gente lá e falam, irmão, você pode me ajudar a desenvolver mais a caridade? Você pode me ajudar mais a ensinar como amar mais meu irmão? Isso a gente não escuta. Em contrapartida, vira e mexe, chega um lá e fala, você poderia me ajudar a ser vidente? Você poderia me ajudar a ser ter a psicografia? Entende? A gente sempre busca o efeito e não o trabalho que isso é. Né? O que é de fato o trabalho mediúnico. O trabalho mediúnico ele vai muito além, né, da mera manifestação. Né? E de fato, a mediunidade ela vem como uma ferramenta. Né? Ela vem com uma ferramenta para nos ajudar, ajudando aquele irmão que mais necessita. Né? E isso não é privilégio. Você ter uma ferramenta não é privilégio, pois, como a mediunidade diz, ela é uma ferramenta, e sendo ferramenta, deve ser empregada. Ou seja, ela deve ser usada para o bem, porque, do contrário, ela não tem função. Né? Ela vai ser um nada. Um desses cartazes de poste que traz amor, traz amor em 3 dias. Entende? Então, ela não tem uma função específica. Né? E isso quer dizer que a mediunidade é sim um trabalho. Né? Ela é uma obrigação nossa para com Deus, que, pela sua caridade, nos permitiu que, com uma faculdade mediúnica, possamos entender nosso resgate, ir atrás do nosso resgate, né? Buscar o nosso aprendizado e, assim, a gente voltar para o caminho da evolução. Né? Ou seja, tendo isso em mente, a gente pode facilmente perceber que quanto mais faculdades, mais necessitamos trabalhar. Né? Ou seja, se eu sou psicofônico, vidente, psicógrafo, efeito físico, cura, etc., eu preciso trabalhar, eu estou com uma dívida muito grande. Entendeu? Eu preciso trabalhar. Né? Então, ela não é um exato um algo para eu virar e sair gritando para todo mundo, tendo orgulho, né, disso, até porque o orgulho ele é um desequilíbrio dos nossos sentimentos. Né? É por onde nós vamos chegar à vaidade. Né? Então, aquele que grita, né, que por aí que tem todas as faculdades mediúnicas, e no COEM isso acontecia muito, ele para a gente apenas está falando que precisa trabalhar muito, então vamos dar trabalho. Entendeu? Ele está precisando. Né? Porque ele precisa trabalhar para voltar para o caminho da evolução. Né? Porque com mais faculdades mediúnicas, mais expostos a gente fica aos assédios de nossos irmãos sofredores, que, nos observando, é contra que nós nos esforcemos para sair de um caminho de erro e de sofridão. Né? E tentam, de qualquer forma, nos assediar e retirar, né, desse caminho. A gente pode dar um exemplo disso, por exemplo, que são aqueles amigos que, quando a gente começou, acho que todos nós aqui temos uma história parecida nesse ponto, que tínhamos uma quantidade de amigos e depois esses amigos afastaram porque porque eles achavam que a gente era louco e começava a falar, ou porque brigava com a gente, porque a gente deixava de ir numa confraternização, né, para ir no centro, ou então fazia chacota, ou então mesmo que a gente tivesse conversado, explicado as nossas disponibilidades, falado dos nossos horários,
Isso acontecia muito comigo, por exemplo. Os meus amigos marcavam reuniões, eventos, justamente no horário da reunião, para eu ter que escolher, entendeu? Então, isso eu estou falando de um plano material. No plano espiritual, nós também temos, né, aqueles irmãos que tentam nos atrapalhar, né, que seja soprando uma palavra de desconforto, um sentimento de preguiça, de raiva, ou então aquelas dores de cabeça, por exemplo. Quem é que nunca sentiu uma dor de cabeça antes de ir para uma reunião mediúnica? Ou uma dor de estômago, ou a vontade de ir no banheiro, ou qualquer outra coisa assim, justamente no horário que a gente tem que sair, que senão a gente atrasa. Entende? Então, é disso, né? Porque para eles é muito melhor, né, que nós continuemos num caminho de erro, né, porque eles se alimentam disso também, eles se sintonizam com a gente, são mais pessoas para eles sintonizar, né? Ou seja, um médium que quer trabalhar, né, para sua evolução, ele não dispõe da faculdade como bem quer, né? Não, ele no livro ele até fala que ele é como alguém que tem liberdade provisória, né? Ela não está no nosso bel prazer. Cabe a nós mostrar que somos capazes, né? Que sabemos fazer um bom uso, né, dessa ferramenta, porque eu acho que porque as dificuldades, eu pensei que eu tinha passado o slide, porque as dificuldades, né, elas virão, né, e elas serão muitas, né, nós teremos que tomar decisões, e essas decisões, ela não vai só nesse ponto de, eu vou num churrasco, ou eu vou num bar, eu vou na casa do amigo, eu vou na confraternização. Não, essas decisões, ela vai muito além do simples ir, né? Ou do ir auxiliar o irmão também, entre um e outro. Não, nós vamos trabalhar, vamos tomar as decisões para corrigir os nossos erros, né? As nossas cicatrizes mal curadas, as nossas falhas, né? Seja ela de qualquer forma, né? De sentimento, de caráter até, entendeu? Nossas vontades, né? E principalmente o nosso ego. Porque toda forma de obsessão se levanta contra um médium quando estamos buscando um trabalho, né? Um caminho nesse trabalho, um trabalho positivo, né? Nós vamos ser assediados o tempo todo. E aí eu te pergunto, é motivo para ter medo do assédio? Oi? Alguém? Eu acho que o médium ostensivo, se ele tiver vigilante, ir no caminho certo, igual no livro fala, ler bons livros, frequentar bons lugares, com pessoas altruístas, né? Ligado a um bom trabalho, vigilante, né? E tentando, assim, melhorar o ambiente que vive, as pessoas que convivem, então ela não precisa temer nada, né? Porque ela está no caminho, se ela está no caminho certo, ela não precisa temer nada. Mas, agora, se ela desviar do caminho, se ela começar a não cuidar das coisas simples, básicas, por exemplo, cuidar do corpo, cuidar da casa, tratar as pessoas bem da família, para não xingar em casa, assim, atrair coisas que não são boas, aí ela cai. A invigilância deixa ela cair, desequilibrar, e a mediunidade vai descontrolando a partir disso aí. Melhorar os pensamentos, as atitudes. Então, são coisas mínimas. Começa de mínimas coisas para que a gente consiga equilibrar a nossa vida, a nossa mediunidade. Aí tudo flui, né? Bons livros, boas músicas,
boas pessoas, atraindo coisas melhores para nós. Aí não precisa temer. A minha ideia. Perfeito. É exatamente isso, né? Não é motivo de pânico, né? Aí eu volto justamente naquela passagem que eu pedi para memorizar, né? Na primeira de Tiago. Feliz é do homem, ou é o homem, que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Né? A gente vive em provação, por exemplo, que a gente fala, estamos sendo provados por Deus, ou então, não, isso é porque Deus está... Não é porque a gente está traindo, porque a gente está errando, e a gente não assume que quer colocar a culpa em alguma coisa. Entende? E, ou seja, a gente não, como foi dito, não precisamos ter medo de ser médium, né, apesar dos assédios, né, dos nossos irmãos sofredores. Porque, de fato, de um médium, porque o fato de um médium, né, ele ser uma pessoa dotada de digamos assim, essas antenas, né, psíquicas que nos fazem conectar com o mundo espiritual, isso não quer dizer que estamos exatamente à mercê de nossos irmãos carentes, né, de conhecimento. Não. Como diz a passagem, só entraremos nisso se nós mesmos baixarmos nossas frequências, se nós nos deixarmos seduzir pelo mau desejo. Toda obsessão é um convite nosso para com o obsediador. Lembro até de uma história que diz, acho que era sobre o Chico e a Emmanuel, que Chico estava reclamando sobre ser obsediado para Emmanuel, e a Emmanuel fala: eu não posso expulsar alguém que você chama para minha casa, nós estamos convidando, né? Nós somos o culpado também, né? Ele não vem se a gente não chama ele, né? E aí que entra o porquê do estudo anterior, né? Que foi como foi dito agora, né? Para a gente não entrar nesses desejos, não deixarmos cair nossas frequências, né? Ela vem, a reforma íntima, né? Ela vem da vigilância, né? Do constante movimento que nós fazemos para ligar aquela luzinha vermelha que eu disse antes, né? Lá no estudo passado, né? É uma vigilância de nossos atos, né? Para a gente se auto-melhorar o tempo todo, né? E exatamente por isso não devemos deixar de estudar nossas faculdades, porque eu esqueci desse slide, desculpa. Esse é da aprovação que eu estava falando agora há pouco. Por isso a gente não deve deixar de estudar nossas faculdades, nessa parte, nossa mediunidade, né? Porque esse é o caminho para o nosso progresso espiritual, né? É através dessa aprovação, né? Dessa perseverança, é através do estudo que vamos aprender a manter um bom clima mental, né? Uma boa frequência, uma boa sintonia, né? Por assim dizer. Afastando, através da sintonia, todos aqueles que não estão ou não querem colaborar com o trabalho dignificante da evolução espiritual. Você pode observar que toda vez que a gente ia fazer um trabalho, depois de um tempo, as pessoas que não concordavam com a gente iam se afastando naturalmente. E quantos são aqueles irmãos que chegam ao centro e depois vão embora? É isso. E, além dos estudos, né, nós devemos praticar também a nossa luta diária, com humildade, enfrentar os nossos problemas de existência, né? E como diz o autor, por que não
porque não faltarão recursos, né, da assistência, informações, trabalho mediúnico, até porque nessas lutas diárias que a gente pratica todo dia, se você olhar bem, se a gente parar para olhar bem, nós vamos perceber que sempre há um irmão que está pedindo ajuda. Né? E não importa qual é o trabalho, pode ser uma desavença, pode ser num grupo mediúnico, né? Pode ser na casa de um tio, mas sempre a gente vai ter alguém que a gente precisa ajudar. Né? Sempre tem um irmão que está pedindo ajuda. E então a gente deve ajudar, mas sem vaidade. Né? Se queremos mostrar que somos mais estudiosos, ou que mesmo a gente tem mais ou menos faculdades que outros, né? Devemos trabalhar como um simples trabalhador, né? Nem melhor, nem pior, nem superior, nem inferior que ninguém, né? Apenas executar as nossas tarefas com amor, né? Enquanto já com os dirigentes, eles ainda têm outros trabalhos, né? E esses irão, além disso tudo, né, com a ajuda de todos, vão combater sem descansar, né, por exemplo, o estrelismo, né, de alguns médiuns. E a gente sabe que nos grupos isso pode ocorrer, né? Alguns médiuns se acham mais, né? E como é que a gente combate isso? A gente combate com as técnicas, né, que a Ângela ela disse no estudo passado, né? Técnicas de amor, né? Tratando o irmão que estiver com esse problema, esse envaidecimento, né? Como nós gostaríamos de ser tratados, não é batendo de frente, né? Não, é com calma, com paciência, com amor, mostrando o caminho, né? Até porque temos que ter a consciência de que não é porque um irmão que recebe uma mensagem, por exemplo, de um orientador desencarnado, e os outros recebem uns irmãos mais sofredores, significa que ele é melhor. Né? Não, significa apenas que nós devíamos receber aquela mensagem. E se pensarmos nisso, nós temos que tomar cuidado com esse sentimento, né? com a ciumeira. Né? E se a gente começa porque a gente está começando a achar que a gente é superior, né? Ou inferior. E aí a gente unicamente estaria nos aproximando daqueles maus desejos, né, que falamos, né, que convidando os irmãos obsessores a aproximar de nós outra vez. E aí que alguns, né, ou a gente mesmo me pergunta por que no centro, né, só um ou outro ou poucos recebem mensagem de irmãos que são os orientadores, né, irmãos desencarnados orientadores, os benfeitores. Né? E a verdade é muito simples. Né? Apesar de que, para nós, aqui, como diz também um autor, e eu gostaria de destacar que é unicamente para nós, né, fosse melhor que o orientador desencarnado revezasse uma mensagem ou outra de um médium para médium, né, o fato é que, para eles não estão interessados em preservar a nossa vaidade, nossos egos. Não. Eles têm interesse de unicamente executar a tarefa, de fazer com que a gente aprenda, né, que a gente possa melhorar, né, ser um auxiliar nelas. Né. Agora, se a gente é um médium e nós nos sentimos enciumados ou envaidecidos, né, aí ele vai olhar para a gente e vai falar que nós temos que buscar, por mérito próprio, nos corrigirmos. Né? E nós tendo experiência, né, com os espíritos superiores, né, com guias, nós sabemos que eles não mostram, né, ser bastante compreensivos, né, compassivos, né, são amorosos, tolerantes, né, serenos, mas é só? Não.
eles são firmes quando necessário. E aí, o autor também ele lembra, né, com a questão, por exemplo, de uma firmeza de espírito, com a questão 123 do Livro dos Espíritos. Né? Allan Kardec, nessa questão, ele pergunta por que a Deus é permitido que os espíritos possam tomar o mau caminho? E aí eles respondem, como ousais pedir as contas de seus atos a Deus? Supondes poder penetrar-lhes os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte, a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher, e ele deixa cada um, porquanto assim cada um tem o mérito de suas obras. Essa foi a resposta. E olha que quem tomou essa chamada de atenção foi ninguém não, foi só Allan Kardec. Entendeu? Imagina com a gente, se a gente ficar com ciumeira. Entendeu? Isso aí é a parte, né, da formação de um médium. Né? Vigiar, corrigirmos, né? Sempre onde estivermos caminhando, né? Sempre vigiar também por onde caminharmos e onde a gente não pode caminhar. Né? E aí, apesar de que nesse ponto o autor, né, ele não faz muitas referências sobre a formação do médium, até porque é um tema que é bastante extenso e em poucas páginas assim a gente não ia poder alcançar todo o estudo, nem agora também, né? Eu trouxe aquela segunda passagem, né? A passagem de Hebreus, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ou seja, uma vez que nós médiuns, né, ou uma vez que nós somos médiuns e podemos também, como todos, e todos podem sofrer pela obsessão, inclusive o próprio Jesus Cristo ele foi tentado, né? Nós podemos entender os dois lados, saber, né, que somos nós quem o chamamos e prejudicamos o nosso trabalho, mas também nós podemos entender, né, aquele que sofre, né, e podemos com isso auxiliá-lo sem fazer julgamento, né, podemos estender a mão para aquele que necessita, porque estamos, graças à caridade divina, calçando as mesmas sandálias, estamos no mesmo patamar que o irmão sofredor. E justamente por isso, né, nós temos condições de sintonizar com esses irmãos, porque estamos na mesma frequência. Né? É isso que é a parte. Agora, né, essa é a parte inicial que ela vai falar só sobre um pouco da formação. Né? O estudo ele divide um pouco já para a parte da prática do grupo mediúnico, né? E aí onde eu vou lembrar um pouco agora da Kênia já. Né? Quanto ao nosso desenvolvimento aqui do trabalho mediúnico na casa espírita, né, ou nas tarefas, né, de grupo, a gente pode ser que o grupo inteiro, né, ele esteja sendo formado já por médiums experientes, né? Bem como a gente pode perceber o desenvolvimento, e Kênia, presta atenção, nós podemos perceber o desenvolvimento natural de quem não apresentava nenhum tipo de manifestação anterior. É isso que está acontecendo com você, Kênia? Ué, explica direito. Não sei. A gente está num grupo mediúnico. Um grupo mediúnico ele é formado por algumas pessoas que já são médiums experientes, concorda? Que já estão sendo ostensivos, né? Outros que estão estudando, outros que estão começando, tá certo? Sim. Bom, você disse que você era uma médium passiva, né? Que você não sentia nada, correto? Sim. Mas nas suas últimas reuniões, o que aconteceu? Você começou a sentir um tremorzinho? As tremurinhas é de sempre. Pois é. Isso
é o que a gente fala do desenvolvimento natural, né? Posso falar, Lúcio? Claro, pode. Eu, como testemunho ocular da história da Kênia, ela, de umas 2, 3 semanas para cá, ela mudou até o jeito dela falar. Ela está mais falante. Não é o vocabulário, mas assim, o jeito dela falar deu uma modificada, sim. Viu, Kênia? Mas por quê? Porque eu estou buscando mais leitura e a entender um pouquinho mais. Não é isso. Ótimo, não é só leitura. Ótimo, você está buscando leitura. Tá bem, eu vou concordar com você nesse ponto, concordando com a Carol. Você está buscando leitura. Maravilha. O que a gente disse que um médium, para ser um bom médium, precisa fazer? Mas eu entendi que tem que ser assim. Estudar. Mas eu entendi. Ou seja, ela é um desenvolvimento, né? Uma manifestação natural. Oi? Ela é um desenvolvimento em pessoa. Exato. E aí agora que ela está no grupo aí, Carol, quando ela estava fazendo pela manifestação, o que você acha? O que a gente deveria fazer com ela aí? Deveria tratar ela diferente? Colocar ela na cadeirinha ali do lado, aquela cadeirinha fora da mesa? O que você acha? Ué, por quê? Por quê? Passou da hora já de você estar trabalhando, minha filha. Nossa, que gracinha. Passou da hora, faz mais que a sua obrigação. Ainda bem. Exatamente. Né? Exatamente, a gente não tem que tratar ninguém diferente, né? Na realidade, isso vai ocorrer, Kênia, que você até perguntou essa questão, isso vai ocorrer naturalmente, conforme a necessidade do grupo, conforme o desenvolvimento do grupo. Né? E aí você vai, ali no finalzinho, eu vou falar o porquê também de outras mediunidades, né? Então, assim, tipo, isso vai ocorrer natural, né? A necessidade do grupo, ela pede, né? Um grupo de médium, a gente sabe que é formado, né, por médiuns ostensivos, doutrinadores, dirigentes, ou então coordenador, né, e os mais importantes, na minha opinião, né, que são os médiuns passistas ou de sustentação, porque sem eles a gente não consegue ter um equilíbrio energético na sala. Isso lá no COE a gente estudava muito isso. Então, quando um grupo necessita desenvolver um trabalho, pode ser que um dos membros passe a desenvolver ostensivamente uma mediunidade. Né? E aí, o dirigente humano, né, o encarnado, com a confiança do grupo e dos estudos, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que a Carol disse, né? Botar você para trabalhar, mas ela vai acompanhar atentamente o trabalho, né? Ela vai te ajudar, ela vai te orientar também, né, nas tarefas. Mas como é que a gente orienta se não coloca para trabalhar? Como é que a gente ensina uma criança a escrever se a gente não bota ela na escola? Não bota ela para fazer os exercícios? É a mesma coisa com a mediunidade. Considerações. Porque lógico, eu entendo isso tudo que você está falando. Aí até então, eu caindo no que você acabou de falar. Eu ficando sempre no lado de vibração, e eu me dou realmente, assim, de pensamento, em prol lá do grupo, do que está acontecendo lá. Então, na parte vibracional, eu me empenhei sempre que eu achei que era a minha função até então. Mas eu já estou entendendo também que algumas coisas já estão mudando, que já não está tão igualzinho, que alguma coisa pode acontecer para crescer. Isso aí eu já estou entendendo. Pois é, até porque, Kênia, lá no COE a gente falava isso também, né? Além da parte dos fenômenos ali, um médium ostensivo, ele também é um médium de sustentação quando ele não está dando passagem. Quando nós não estamos dando passagem, a nossa obrigação é contribuir para o fluxo energético para aquele irmão que está dando a passagem. Nós somos um grupo, uma maquininha, uma engrenagem. Né? E lá no COE, por exemplo, isso é visto bem naturalmente. Né? Os fenômenos, eles começam assim até, igual que você estava falando, né? Essas tremurinhas, né? Começa bem espaçado. Né? Às vezes até bem confuso. Né? Aqui mesmo na Argentina, né, esse fenômeno
Aí você chama de tremorinha, esse fenômeno aqui a gente chama, lá na casa do Eric, de pressão baixa. Né? Lá na casa do Eric tem uma cadeira lá, rapaz, você precisa ver. Entendeu? É alguém chegar e sentar a pressão baixa. Mas é alguma coisa referente mesmo à pressão baixar ou não? É só... Não, é como eles chamam a manifestação, né? É mediunidade, incorpora lá e a pessoa acha que a pressão baixou, não, está incorporada. A pessoa está incorporada, a pessoa está falando com a gente, mas a lembrança dela é de tipo, a pressão baixou aqui, eu fiquei tonto, eu meio que dormi. Dormiu, a pressão baixou. Entendeu? Lá a gente chama disso, né, de pressão baixa. Então, o que eu quero dizer é que essas manifestações, né, ela vem de forma, como eu disse, natural. Né? Algumas vezes as pessoas escutam, né? Outras vezes pode ser uma intuição, ou então a pessoa vê um vulto na sala, começa a andar, né? Ou então, como foi no meu caso, por exemplo, eu sou médium psicográfico, né? Então eu comecei com a minha mão, né? A minha mão, ela começava a querer escrever sozinha. Até hoje, quando eu estou na reunião, que eu não é para eu dar passividade, às vezes vem a intuição, ou a vontade da mão, eu seguro a mão. Né, por disciplina eu tento segurar a mão. Né? E quando esses fenômenos ocorrem, e aí eu já falo diretamente com os dirigentes, né, da casa, e eu até escrevi isso em caixa alta, né, quando isso ocorre, os dirigentes, ele não deve interromper, eles não devem proibir, a não ser que seja extremamente crucial para o andamento da reunião, né, que é um médium que resolveu sair correndo por aí. Aí não, aí você para o médium. Né, quando o médium levanta da cadeira, sei lá, alguma coisa nesse sentido, você sim, aí atrapalha a reunião, então você tem que parar, né, interromper ele. Agora, é um médium que está psicografando, é um médico que está começando a falar, ele está balbuciando ainda, ele não consegue, né, entoar as palavras, a mão dele não consegue segurar o lápis direito, ou encostar no papel direito. Não, isso aí não deve ser interrompido. Né? Na verdade, em geral, né, o dirigente, né, e todo do grupo, ele deve estar, e todo mundo do grupo, ele tem que estar preparado, né, para esse tipo de coisa. Né? Eles têm que ter os objetos preparados na mesa, né? Já deixar, por exemplo, de fácil acesso o papel, o lápis, se você não quiser deixar já na frente do médium, né, de todos que estão na mesa, né? Ou então deixar também, se for de hábito do grupo, né, deixar também um gravador, para não ficar procurando esse gravador depois, né? E aí, quando a gente terminar a reunião, eu já estou terminando, gente, quando terminar a reunião, né, nós devemos evitar algumas excitações, né, evitar os elogios eufóricos, né, igual, por exemplo, quando um doutrinador está com alguém, né, foi doutrinado, e depois a pessoa vai querer elogiar o trabalho desse doutrinador, aí fala: nossa, você conseguiu convencer ele, nossa, você dobrou ele, nossa, que bom médico, que bom doutrinador você é. Entende? E muitas das vezes esse irmão está ali em tratamento, ele está escutando o que a gente está falando. Entende? Então, a gente... E quando um grupo, a gente tem que evitar isso, né? E quando um grupo ele é bem orientado, todos esses fenômenos, né, eles serão estudados calmamente, né? Aproveitando quando e se necessário, principalmente, que isso aí eu já falo, mas também numa questão de psicografia, né? Quando uma pessoa está iniciando na psicografia, muita gente, a gente quer ficar lendo esse material, né? A gente quer, nossa, foi uma psicografia de um mentor, não, pera, calma, vamos baixar a bolinha aí, que pode ser que não seja, a gente tem que estudar essa mensagem, a gente tem que estudar esse fenômeno, que é um dos motivos do porquê no final da reunião a gente pergunta: e aí, como é que está cada um? Como é que foi cada um? O que você sentiu? O que você está sentindo? Você está sentindo alguma coisa? Qual foi? Isso é uma parte do estudo, mas o estudo ele deve ser mais aprofundado. Né?
ele deve vir acompanhado com embasamento, né, para a gente entender, porque, por exemplo, um exemplo que eu dou sobre mim, eu parei de psicografar durante um tempo, porque uma vez eu psicografei, deu uma mensagem bonita, e eu estava sozinho, né, basicamente, né, eu estava na Argentina e tal, e veio uma assinatura assim, André Luiz. André Luiz. Bem, ninguém. Entendeu? Aí eu fui comparar com os estudos de André Luiz e sabia que não é assim. Entendeu? Peraí, vamos baixar a bolinha, vamos estudar isso com calma. Entendeu? Vamos ter esse foco, né? Vamos ter o foco na nossa reforma íntima, né? E tentando encurtar aqui, o foco do livro, ele é trabalhar, né, com o trabalho de desobsessão. Né? Então, para trabalhar com o trabalho de desobsessão, nós temos que entender todos os tipos de mediunidade, né, que está disposto lá no livro dos médiuns, né, mas aqui, como a gente não tem muito tempo, então a gente precisa saber que está lá no livro do médico e saber o porquê que a psicofonia, né, como ele diz no autor, ele é mais aconselhável, né, nesse tipo de trabalho. Não é que as outras não sejam importantes, não. Na realidade, todas são extremamente importantes em seus níveis, né, como intuição, para os doutrinadores, ou mesmo vidência, né, ou psicografia, né, para aqueles espíritos que não podem ou não conseguem falar, né, mas que podem enviar pensamentos e tal. Enfim, porém quase nada ele pode substituir, né, a palavra falada, a comunicação direta com o irmão. Muitas das vezes, nossos irmãos sofredores, eles vêm com raiva, impulsivos, né, eles em geral não querem ler, eles não querem escrever, não, porém existem alguns relatos, eu mesmo também já presenciei isso comigo mesmo, de psicografar um obsessor, né, que a doutrinadora vem fazendo pergunta e a gente vai respondendo por escrito, mas essa questão ela é um pouco complicada, porque a palavra falada, ela chega muito mais rápido, né, ela, além do mais, ela pode ser entendida, né, como as reações do irmão, né, que está sendo atendido, ou então a personalidade, ou a forma, né, os caguetes, a forma de falar, agir, etc. E pouco da mensagem se perde. Já no caso que nós psicógrafos, né, a gente sabe que se a gente não é absolutamente mecânico na mediunidade, nós podemos filtrar a informação, né, e aí alguma parte dela pode se perder, o sentido dela pode mudar, alguma coisa pode se perder aí, a gente pode deixar de ajudar como deveria ser ajudado, se a gente força, né, a psicografia para a desobsessão. Em geral é a psicofonia. Claro que tem outras coisas, como eu ia dizendo, né?